Você já teve vontade de morar fora do Brasil? Muitas pessoas me perguntam como é a vida na Europa. Eu morei 12 anos na Inglaterra, morei na Escócia e morei um pedacinho da minha vida na Índia também. As pessoas fantasiam muito, elas pensam que a vida no exterior de um imigrante é glamurosa, mas não é assim. E as pessoas que voltam do exterior para o Brasil, elas voltam contando muita lorota, muita história. Você já ouviu alguém voltar dizendo que tinha uma empresa de limpeza no exterior? Deixa eu te contar um segredinho. Sabe como essas empresas de limpeza funcionam no exterior? A maioria delas, eu estou dizendo a vasta maioria, talvez mais de 80% delas, operam explorando imigrantes. Explorando sabe quem? Explorando aqueles conterrâneos que acabam de chegar no país, que normalmente não falam o idioma, que muitas vezes não tem nem documento correto para estar trabalhando. Então, elas pegam essas pessoas para fazer limpeza para elas e pagam, sabe quanto? Metade de um salário mínimo. Muitas vezes um terço de um salário mínimo. E você que acabou de chegar no país se submete a um monte de situações como essas, sendo explorado pelos próprios conterrâneos para poder sobreviver. E até que você consiga uma certa estabilidade, você sofre muita exploração, muita humilhação. As pessoas elas têm vontade de morar fora do Brasil, mas será que elas estão prontas para trabalhar 12, 14, até 16 horas por dia? Será que elas estão prontas para compartilhar a casa com pessoas estranhas que elas nunca viram na frente? E não é só compartilhar numa boa, não. Muitas vezes é compartilhar uma casa de 3 quartos com 10 pessoas, onde só tem um banheiro. Eu vivi isso. Eu vivi isso por um bom tempo. Alguma coisa próxima de 2 anos ou mais. Eu vivi numa casa tão podre que tinha rato passando por toda a casa o tempo todo, acho que passava até por cima de mim quando eu estava dormindo. Eu vivi no gueto de Londres por anos. Eu conhecia a podridão de Londres e a sacanagem que os próprios imigrantes fazem com seus conterrâneos. E eu vou estar contando tudo isso para vocês aqui, sem máscara, sem mentira, sem lero-lero, a mais pura verdade. Sabe por quê? Porque eu quero quebrar essa ilusão falsa de que a vida de um imigrante no exterior é glamurosa. Não é glamurosa. Se você se sujeitar a trabalhar 16 horas por dia, você fazendo faxina, por exemplo, você pode fazer isso aqui no Brasil. Você não precisa ir para fora. Você pode fazer no teu país, onde você fala o idioma, onde você tem amigos e familiares que estão ali para você se você ficar doente, se você precisar de uma emergência. Então, quem realmente não tem medo de trabalho, quer pegar no duro, no pesado, pode fazer no seu próprio país. E eu não estou falando aqui só de brasileiros, não. Eu tive convivência com pessoas do mundo inteiro. E eu vi imigrantes do mundo inteiro sendo explorados, principalmente pelos próprios conterrâneos, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma piedade. Eu vi coisas que dói o coração. Eu passei por coisas, eu passei por humilhações que eu jamais imaginei que um dia eu passaria na minha vida. Portanto, se você tem vontade de morar no exterior, a minha pergunta para você é: por que você quer ir para o exterior? Você quer ir para aprender uma nova cultura, um novo idioma, para ter novas experiências? Ou você quer ir exclusivamente porque você acha que vai ficar rico? Sinto muito te dizer, mas você não vai ficar rico no exterior. Sabe por quê? Porque para você conseguir guardar um dinheirinho, você trabalha muito, mais de 12 horas por dia. Você tem que viver uma vida muito justa para conseguir sobrar um pouquinho de dinheiro. Você divide sua casa com várias pessoas, portanto você não tem nem privacidade dentro da sua casa. Isso significa dizer que às vezes você volta do trabalho cansado, querendo dormir, mas o outro, ele fez um plantão num horário diferente do teu e agora, nesse horário que você quer dormir, ele quer fazer festa. E aí ele faz festa, porque
É complicado esse lance de respeito dentro de uma casa pequena com 10, 12 pessoas. Eu já morei em uma casa que tinha 16 pessoas com 4 quartos. Tinha gente dormindo até no corredor. Então você se submete a situações de humilhação, de estresse e cansaço extremo, situações onde você às vezes não consegue nem se comunicar, poucos amigos, às vezes um ou dois, mas amigos entre aspas, porque dificilmente você vai poder contar com eles em emergências. Porque a vida lá no exterior é assim, olha, cada um por si e Deus por todos. A realidade é nua e crua. Portanto, se você não tiver um sistema emocional muito forte, muito poderoso, você não aguenta a pressão. Eu assisti muitas pessoas, centenas de pessoas ao longo de 12 anos desistindo já logo no primeiro mês. Tendo já se endividado no Brasil para conseguir ir. Muitas vezes venderam um carro, venderam um pouco que tinha, emprestaram dinheiro. Chegam lá, não conseguem completar um mês de tanta agonia e sofrimento. E acabam voltando cheio de dívida, muito pior do que quando foram. Então, pense 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Se alguém chegar para você te contando muita lorota de como é a vida no exterior, questione. Investigue mais, pergunte para outras pessoas, pergunte para quem realmente vai te contar a verdade. E não se iluda, porque o País das Maravilhas só existe com Alice. E se você quiser conhecer mais dessas histórias maravilhosas, muitas sofridas, mas outras engraçadas, fica com a gente, assiste os próximos vídeos, que aqui vai ter muito aprendizado e crescimento para todos nós. Obrigada por agora e te vejo no próximo vídeo.